escuro. Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Senhor, crianças, e hoje quem vai dar aula para vocês sou eu, a tia Andréia. Nós hoje vamos falar da quarta lição com o tema Um Amigo que Andou sobre as Águas, da classe do Jardim de Infância. Bom, como vocês viram no hino, quem aqui tem medo de alguma coisa? Hoje nós vamos falar sobre medo, sobre ter coragem, sobre ter fé. Todo mundo aqui é corajoso, né? Todo mundo confia no Senhor. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Medo de fantasma, medo de trovão, medo de tempestade, medo de barata. Vamos fazer uma dinâmica do medo? Todo mundo vai dar um pause no vídeo e vai procurar uma folha. Pega uma folha em branco, uma caneta, que nós vamos fazer uma dinâmica, tá legal? Pronto, agora já pegou a folhinha, guarda ela aí, que nós vamos falar agora sobre a hora do versículo. E o versículo de hoje se encontra no livro de Salmos 118, versículo 6, que diz assim: O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Vamos repetir? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Agora, dizendo essa verdade, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa folhinha e cada um de nós vai escrever o nosso medo ou os nossos medos. Pode escrever ou desenhar. Por exemplo, eu tenho muito medo de barata. Aí eu escrevo aqui, eu tenho muito medo de escuro. Eu escrevo aqui ou desenho o meu medo. Agora que a gente escreveu o nosso medo, a gente vai fazer assim. Todos nós vamos repetir o versículo 3 vezes e na terceira vez a gente fala ele bem alto e rasga esse medo todinho e joga fora no nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. E joga fora esse medo e vamos entrar na aula de hoje. Sem esses medos, todos os nossos medos a gente jogou para fora, escreveu, rebolou fora, no nome de Jesus. Quem aqui já viu uma tempestade? Raios, trovões, ventania balançando as janelas. Vocês conseguem imitar o barulho dos trovões? Vocês já viram quando às vezes cai um poste e falta luz na casa de vocês, quando tem uma grande tempestade? É muito assustador. Vocês sabiam que teve um amigo de Jesus que uma vez passou por uma tempestade no meio do mar, na escuridão? O seu nome era Pedro. Ele também ficou com muito medo quando viu uma tempestade. Todo mundo pode ter medo, a gente não pode ficar com medo para sempre. Tem um pouquinho de medo? Eu tenho medo de barata, mas assim como o versículo disse, o Senhor está comigo e eu não tenho medo, nós vamos guardar essa verdade no nosso coração e praticar. Vocês sabiam que houve um dia que os discípulos também tiveram medo? Na lição de hoje a gente vai ouvir falar sobre isso. Apesar deles estarem com Jesus, eles também sentiram medo, mas com fé em Jesus, eles venceram esse medo e nós vamos descobrir como. A lição de hoje fala sobre um amigo que andou sobre as águas. Então, esse amigo foi? Quem será sido esse amigo? A gente vai ouvir falar na lição de hoje. E nós vamos ver que assim como os discípulos também tiveram medo e enfrentaram, nós também podemos enfrentar qualquer coisa com fé no nome de Jesus. Assim como os discípulos tinham Jesus como um amigo em quem poderiam confiar, nós também temos que acreditar nisso, que nós temos sempre o Senhor conosco para nos guardar onde quer que nós formos. Se nós passarmos por tempestades na vida, se nós tivermos fantasmas na nossa vida, às vezes na escola temos problemas, às vezes na nossa casa, com a nossa família, isso é um grande problema e a gente fica com medo às vezes. Nós vamos saber hoje como enfrentar isso através da palavra de Deus. E a lição de hoje ela está em Mateus,
capítulo 14, do versículo 23 ao 33. Se vocês quiserem abrir a Bíblia também para acompanhar. Certa vez, Jesus estava viajando e tinha descido numa praia para orar. Ele gostava de orar sozinho com o Papai do Céu. Ele gostava muito e ele pediu aos discípulos que fossem andando para o barquinho, lá no mar, para esperar enquanto ele vinha. E já era de tardezinho, o sol já estava se pondo. E de repente os ventos começaram a soprar mais rápido, as nuvens escuras, e uma grande tempestade veio sobre os discípulos. E o pior é que já estava muito tarde, da noite, tudo escuro. Eles eram pescadores experientes, mas eles ficaram com muito medo porque aquela tempestade era muito diferente. E agora, o que eles iam fazer? Eles ficaram apavorados, tiveram tanto medo que acabaram se esquecendo de uma coisa muito importante, de falar com quem poderia resolver tudo aquilo. Somente o Senhor poderia livrar eles daqueles medos, daquela tempestade horrível que estavam passando. E Deus, Ele é poderoso e sempre está conosco para nos proteger. Nós não precisamos ter medo de nada. Até que eles estavam com tanto medo que eles viram um vulto. E eles viram uma coisa extraordinária. Uma pessoa andando por cima das águas e eles gritaram: é um fantasma, socorro, socorro. Mas ora, fantasmas existem? Não, mas o medo fazia com que eles pensassem que tinham visto um fantasma. E Pedro começou a olhar com muito medo. E Jesus disse: tenham coragem e fé, sou eu, Jesus. E Pedro ficou olhando assim assustado, mas ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa-me que vá aí até o Senhor andando também sobre as águas. E Jesus disse para ele: pode vir, Pedro, tenha coragem e fé. E Pedro ficou parado um pouco olhando, mas ele não hesitou. Ele desceu do barquinho e foi andando, porque Pedro tinha muita coragem e fé no Senhor. E ele foi andando e andando mais um pouquinho, mas no momento que ele deixou de olhar para Jesus e sua fé vacilou, quando ele olhou o tamanho das ondas e olhou para um lado e olhou para o outro e viu raios e trovões e as ondas cada vez maiores, e as ondas começaram a bater nas suas pernas e Pedro começou a ter medo e ele começou a gritar: Jesus, me socorre, socorre-me, Senhor, estou afundando. E Jesus pegou a mão dele e disse: homem de pouca fé, e levantou a Pedro e foi levando ele para o barco. Pedro não poderia ter duvidado no poder do Senhor, porque o Senhor tem o poder de sempre nos proteger de todo mal. E eles entraram no barquinho e ficaram maravilhados e disseram: verdadeiramente, esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o mar se acalmou, as ondas se acalmaram. Jesus, Ele tem poder e sempre está conosco. E nós devemos dizer sempre o seguinte: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Aleluia, né, crianças? Que maravilha que podemos confiar sempre no Senhor, que podemos contar sempre com o nosso fiel amigo. Às vezes a situação parece ser tão difícil, assim como Pedro. Pedro, ele teve fé, teve coragem. É assim também que nós devemos ter fé e coragem no Senhor e enfrentar todos os medos. Mas nós não podemos fazer como Pedro fez, olhar para um lado e olhar para o outro. A gente tem que olhar somente para Jesus. Se de um lado tem problema, do outro lado tem escuro, de um lado a gente está vendo fantasma, do outro lado a gente está vendo trovões, a gente tem que fazer o quê? Colocar a nossa fé somente no alvo, olhar somente para Jesus e repetir o versículo de novo: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O medo, ele é tão ruim que ele nos paralisa. Ele não deixa com que a gente vá avante, não deixa com que a gente ande. À noite, a gente às vezes tem medo, quando vai dormir, a gente acorda, corre para o quarto do papai ou da mamãe. O medo, ele é horrível, mas nós temos que fazer como Pedro fez, ter coragem e fé para enfrentar o medo. Quando a gente enfrenta ele, a gente está dizendo para o Senhor que acredita no Senhor, por isso a gente não tem medo. Quem é que é corajoso? Tem que ser muito corajoso para enfrentar os medos. Então, a partir de hoje, crianças, vamos ser corajosos e ter fé, assim como os discípulos tiveram. E assim nós vamos um dia chegar lá na Nova Jerusalém, no nosso barquinho. Tem até um hino que fala, Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus, segura minha mão.
Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Nós só vamos poder chegar ao céu, na Nova Jerusalém, se confiarmos inteiramente no Senhor. Se tivermos coragem nesse mundo, coragem para pregar a palavra de Deus para os nossos colegas, coragem para falar do Senhor dentro da nossa casa e também tivermos fé. O que é a fé? É ter certeza daquilo que nós não vemos, ter certeza que o Senhor nos guarda. Amém, paz do Senhor. E fiquem agora com o louvor do barquinho, crendo que o Senhor está no nosso barco. Amém? Nós somos como viajantes em um navio e o Senhor, Ele é o piloto do barco. Então nada de mal vai acontecer se confiarmos inteiramente no Senhor. Amém? Pai do Senhor, que vocês venham guardar essa verdade no coração de vocês e crer e ter fé que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que nada é impossível para Ele. Tudo aquilo que nós pedirmos em oração, o Senhor, Ele nos ouve e Ele responde segundo a sua vontade. Que possamos ser corajosos e ter fé sempre e sempre guardar essa verdade no seu coração. Como diz na Bíblia no livro de Salmos 6, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Meu barco é pequeno e grande é o